quando a gente chegou ali na fronteira República Dominicana, Haiti, ali a gente já pôde ver a desolação, o que estava o Haiti. E eu lembro que começava uma chuva terrível, estava uma chuva assim que de desabar, parece que o céu tinha aberto e começou as comportas a se abrirem, muita chuva. Irmãos, e quando nós entramos, quando eles carimbaram a nossa entrada com um monte de perguntas, querendo saber o que nós íamos fazer no período, naquele período que estava devastado, e a gente conversou com os agentes, conseguimos entrar. Na hora que a gente entrou, a gente via centenas e centenas de crianças, 3, 4, 5 anos, 10 anos, 11, 12, 15 anos, a maioria delas há dias sem comer, há dias sem pôr nada na boca, aquela chuva absurda, e nós entramos no país. Eu lembro que foi algo involuntário, eu olhei para um canto da área rochosa que nós estávamos, que o país, para quem viu, para quem pôde ver, é um país que está destruído, está em ruínas, e nós estávamos no campo ainda, e quando eu olhei assim, eu vi um monte de criança no canto de uma rocha, algumas delas sem roupa, algumas delas bem magras, e elas estavam tentando fugir da chuva, e muita chuva, muita chuva. E eu comecei a imaginar, olhar para aquelas crianças, e me dava uma agonia, uma dor, um choro incontrolável. Eu via meu filho ali e falava: Deus, essas crianças têm nada para ser meus filhos. E aquilo começou a me doer o coração, e eu comecei a entender sobre família. Eu comecei a buscar, falar: Deus, que pai, que mãe abandona, coloca uma criança no mundo e simplesmente, com todo respeito, dá um tapinha nela e fala: vai embora. Crianças de 4, 5 anos andando sozinhas, irmãos. Você não faz ideia do que é isso. Definitivamente você não faz ideia. Eu crio meu filho, muitas vezes eu falo para a Gisele, eu tenho uma cobrança de falar que eu acho que eu mimo demais, muitas vezes eu preciso corrigir mais. Mas por quê? Porque um pai tem prazer de estar com o filho no colo, beijando, amando, cuidando, porque nós temos a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Hoje a sociedade tem mostrado isso, que o pai, para ser um bom pai, precisa dar esse carinho. E é isso o correto. E eu comecei a analisar aquelas famílias durante todo o tempo que nós ficamos lá. A gente via milhares de crianças, todos sem referência de pai, todos sem referência de mãe. Rússia, a mesma coisa. Crianças lindas, tanto quanto as haitianas, com a boca toda estourada, toda sem ter o que comer, vivendo numa pobreza, em algo tão absurdo, à margem da sociedade. E de repente se depara a nós. E nós não, muitas vezes, como diz esse texto, e é o que eu quero ressaltar, muitas vezes nós perdemos tempo com coisas tão pequenas. Quando Jesus Cristo, esse trecho de capítulo 22 de Lucas fala, ele está falando, no começo do tema você vai ver que eles estavam tentando a morte de Jesus. E você vê que nesse trecho todo desenrolar falando da festa dos pães asmos, da Páscoa, e de repente estava Jesus numa sala, e nessa sala ali começou a haver uma grande discussão. Depois de eles terem ceados, começou uma grande discussão daqueles que valiam, daqueles que eram maiores, daqueles que não eram, daqueles que estavam à direita de Jesus, daquele que estava à esquerda de Jesus. Havia uma disputa daquele que queria ouvir de Jesus: não, você tem sido valoroso. Querido, trazendo isso, eu lendo esse texto, eu começo a fazer uma ligação da família de hoje com o que Jesus estava ensinando. Hoje perdemos tempo com tantas coisas pequenas, sendo que Deus tem revelado para a família algo sobrenatural, e algo que a família hoje muitas vezes passa por dificuldade, passa por luta, e muitas vezes elas desistem porque elas não entenderam aquilo que Jesus tem para elas. Querido, a luta, a adversidade no casamento, a dificuldade
dificuldade no tratar com os filhos, as circunstâncias que nós vivemos, tudo isso tem que cooperar para a minha vida e a sua vida ser mais forjada no Senhor. Brigamos por coisas tão pequenas, vemos no meio de liderança, no meio do povo, não, eu gostaria disso do Senhor, coisas tão pequenas, irmãos, sendo que tem uma dimensão tão maior de sofrimento do lado de fora. Eu quero que você entenda que o sofrimento que Jesus padeceu por você na cruz foi para que te mantesse não pregado na cruz, mas próximo à cruz, para que você entendesse que o seu lugar é estar lá perto do Senhor. Guarde bem isso, a sua vida não vai funcionar enquanto você não saber e entender que você está aqui hoje porque o Senhor te trouxe. E Ele quer fazer de você um instrumento de bênção, mas isso só vai acontecer se você estiver com Ele. Aquilo que esse mundo pode oferecer não pode fazer nada por você. O que o mundo tem oferecido e o que o diabo tem conseguido é exatamente isso: destruir as famílias no alto, fazer com que os filhos não sejam o valor, que os filhos não sejam a herança. Por isso muitas famílias desistem. A primeira luta que vem no relacionamento, no casamento, fala: eu vou chutar tudo, eu vou embora, eu vou largar, eu vou abandonar. Querido, não é dessa maneira que o Senhor tem buscado. Isso são coisas pequenas. Aquilo que Deus acrescentou e aquilo que Deus Ele quer fazer pela tua família não subiu no teu coração ainda. Aquilo que você tem planejado, isso não é nada perto daquilo que Deus tem planejado para você, perto daquilo que Deus quer entregar na tua mão. Mas como que eu vou receber isso? Como que eu vou entender isso? De uma única maneira: quando eu entender que o propósito de Deus para a minha vida, o propósito de Deus para a minha vida é estar junto a Ele, que nada eu posso fazer sem Ele, que nada você pode fazer sem Ele.